São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 5º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas crianças e jovens. Com o desejo de santificar nossas famílias, não basta apenas que a gente as leve às missas, à catequese. Santificar nossas famílias é um processo muito maior. É consagrá-las e fazer com que elas compreendam o mistério de Deus também no testemunho do lar. Por isso, todo o 5º dia do nosso ciclo novenário perpétuo é voltado àqueles que iniciam a fé, àqueles que fazem essa experiência de nascer numa família cristã e receber os valores do céu. Consagramos nossas crianças, nossos jovens a São José. Bora rezar por eles? Trem bom é rezar, vamos lá. Oração inicial. Iniciemos juntos esse momento de graça. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sobre vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. 1 João, capítulo 2, versículo 14.
Como nós somos resguardados do mal? Olha, nós aprendemos que o domínio dos nossos sentimentos é, de fato, o caminho. E é por isso que hoje nós somos extremamente fragilizados. Fragilizados porque nossos pais, em vez de nos amarem, nos colocando dentro de um prospecto de formação, de um alinhamento, assim como um trem precisa de uma linha, uma criança também, para se desenvolver, para encontrar novos horizontes, precisa desta linha. Nós temos passado de uma crise de identidade muito grande. E a literatura bíblica, especialmente em São João, vai dizer hoje justamente isso. Nós não podemos nos afastar de Deus, especialmente na nossa infância e juventude, porque é nesse momento que nós fincamos a força do nosso caráter. E é o caráter, justamente, que nós queremos mudar. Se o caráter de Deus está impregnado em nós, o pecado é aquele que descaracteriza justamente esse rosto de Deus impresso na nossa existência, no nosso coração, que bate, aliás, é o primeiro órgão a se formar para que toda a identidade, ou seja, todo o sentimento das nossas vidas, seja de fato, não é, iluminado, ou seja, alimentado por essa força existencial. Desse mesmo propósito, lidar com os nossos sentimentos, cujo símbolo é o nosso coração, ele que palpita, é justamente ele que faz com que a gente sinta as coisas e alimenta com a sua pulsação todo o nosso ser, é que nós devemos estar bem alimentados na fé para nos constituirmos pessoas que não se entregam às emoções. Muitas vezes nós somos escravos dela. E é por isso que a gente se sente num mundo sem estrada, sem caminho, sem perspectiva, sem horizonte. Justamente porque a falta de alinhamento, a falta de formação, sobretudo emocional, impede até que a nossa inteligência faça escolhas coerentes. E vai dizer Santo Agostinho, se há uma maneira do diabo influenciar em nós, é fomentando nossos maus sentimentos e fazendo com que a gente corra, muitas vezes em vão, para lugares em que não nos levam a nada. A crise que nós estamos vivendo é uma crise certa, é uma crise de valores, é uma crise de alinhamento, é uma crise onde a gente solta o trem sem linha, sem ponto de partida e sem ponto de chegada. É uma crise que não acredita mais nos valores existenciais, porque além do horizonte não se acredita que haja nada. Mas nós que somos cristãos, cremos no céu. E é por causa do céu, e é por causa desta morte biológica que nos faz experimentar a eternidade, e a partir de Cristo, que nos constituiu esta ponte com a sua cruz, é que nós não podemos definhar ao longo do caminho. E saber que o nosso horizonte, o nosso norte, a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa vida tem que ser Cristo. E como pais, e como filhos, e como avós, e como governantes, como médicos, como sacerdotes, não podemos perder jamais esse rumo. Porque quando a gente perde esse rumo, nós entregamos os homens que hoje são crianças e jovens à sua própria sorte. E a nossa sorte, o nosso valor foi readquirido na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, de fato, não nos aponta a sua morte apenas, aponta para além dela o sentido verdadeiro da nossa vida, que é, desde o nosso batismo, existir para a eternidade. Assim, cada um de nós responsáveis nessa construção, assumimos, como crianças, como jovens, as trilhas que os adultos nos dão. E os adultos não podem ter medo de gastar a sua vida com essa missão, fomentar a vida, o trabalho, o empenho e o caminho que cada um vai trilhar por si mesmo, com a sua própria força, mas com a indicação do céu, que é o nosso lugar, a nossa esperança, o horizonte que cremos é aquele que passa além do olhar, além daquilo que nós podemos ver. Vamos rezar com São José, com força, consagrar nossas crianças, nossos jovens a Ele, pedindo essa graça restauradora, que pais e mães tenham coragem de formar
a vida cristã. E aqueles que são verdadeiros agentes possam dar às crianças e aos jovens o caminho de Jesus, o caminho do Senhor e da sua vontade. Vamos pedir que São José nos ajude nessa missão. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus. Ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim, como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter do céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. A minha história com São José remonta já a alguns anos atrás. Eu fui aluno do Colégio São José, aqui mesmo no Ipiranga, né? Fiz a minha primeira Eucaristia aqui na paróquia de São José. Depois eu tive momentos em outra igreja mais distante daqui. Em 2014, o atual pároco na época aqui, o Padre Ramírez, me trouxe aqui para a paróquia São José. E aí reafirmou mais a minha fé ainda em São José. Eu tenho um problema de diabetes e, como a maioria sabe, né, o portador de diabetes tem algumas dificuldades. Eu tenho problemas de uma neuropatia diabética nos pés, então eu não tenho sensibilidade. Eu tive uma lesão no pé esquerdo, eu não havia percebido por causa dessa falta de sensibilidade. Ele abriu uma ferida enorme e eu procurei o especialista. Ele falou assim: olha, vamos ter que voltar a fazer aqueles cuidados que a gente sempre está acostumado a fazer. Só que essas lesões, elas costumam levar mais ou menos de 10 até quase um ano para ela fechar. E essa última vez, algo muito surpreendente que eu coloco assim, totalmente nas mãos de São José, eu fiz essa lesão, o meu vascular disse: olha, nós vamos ter que voltar a fazer aqueles procedimentos anteriores. Só que uma certa manhã eu levantei e eu tenho na frente da minha cama um altarzinho, né, com Nossa Senhora, São José, e eu me deparei com o óleo de São José. Eu falei assim: poxa, eu estou aqui me distraindo, sendo que o óleo de São José está aqui. Aí eu comecei a fazer o terço de São José e fazer a aplicação do óleo de São José, não na ferida, porque não é recomendado, né? Mas na borda da ferida. E o meu médico vascular, ele diz: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque isso daqui ele não costuma fechar assim tão rápido. E eu falei: olha, talvez ele não entenda, mas
eu entendo o que está acontecendo e da onde vem essa bênção tão grande. E aí eu me lembro sempre da oração do texto de São José, né? Que São José não abandona aqueles que recorrem a ele com amor, com fé, que recorrem a São José com o coração. Então eu devo muito a São José. Primeiro a Deus, né, que nos criou, a Jesus que nos salvou, mas a São José que intercede por cada um de nós. É só recorrer a São José. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Valei-me, glorioso São José. Bênção do dia. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós hoje nos encontramos diante de Jesus sacramentado e aquela oração que o anjo e a gente reza todos os dias, eu faço, diante de Jesus sacramentado. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam e ainda não cresceram na fé. Por isso a importância de vivermos a realidade a partir dos nossos valores, porque os nossos valores sim superam as atrocidades que a vida dá, os incidentes que a vida coloca como desafio para cada um de nós. E assim, diante do teu preciosíssimo corpo, nós queremos consagrar nossas crianças e jovens a São José, mas como essa nossa reflexão é sempre baseada também ao consagrá-las na responsabilidade de nós que a formamos, não é? Que muitas vezes a gente fala, nós a criamos. Não, criar a gente cria um animal de estimação, um pet. As crianças nós educamos e é na disciplina da experiência dos valores, das virtudes, é que elas encontram o norte que é Cristo. Então vamos rezar por elas, pedindo a poderosa intercessão, magnífica intercessão de São José. Jesus amado, permita-me agora em sua santíssima e real presença invocar o nome do seu Pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo, eu lhe peço por todas as crianças e jovens, protegendo-as dos males físicos e espirituais e atendendo todas as suas necessidades, que agora lhes apresentamos neste 5º dia desta Santa Novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai do céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo, São José. Amém. Vamos pedir também a bênção para esta água, bênção que reforça nosso desejo de servir ao Senhor e também fazer com que as nossas crianças um dia honrem os idosos. A gente que vive também num tempo de etarismo, que é essa perseguição para os mais idosos, preconceito com os mais idosos, que a gente possa viver de fato uma experiência de fé renovadora em cada dia, em cada momento da nossa história. Abençoai, Senhor nosso Deus, esta água que é justamente fruto da natureza, da tua criação, mas que agora, ao ser aspergida ou tomada e recebendo essa bênção, lembra o perdão dos nossos pecados,
lembra o nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Mais um domingo que certamente após a Eucaristia passa a ser o início de uma semana consagrada ao Senhor. Por isso ouvir a palavra e de fato comungar é tão importante nesse primeiro dia da semana. E você que está em casa, já pensou em nos ajudar nessa missão dos filhos e filhas de São José, que leva ao ar esse momento de oração? A novena dos filhos e filhas de São José, de segunda a segunda, aqui no canal da Família. Você já pensou o quanto que é esse investimento num satélite, numa grande equipe que está atrás desta tela, né? Até chegar aí na sua casa e você dá a alegria de vivenciar esses momentos conosco. Você pode, nos finais de semana, nos ajudar através de uma doação, uma transferência, através da chave Pix celular 11 9 1300 9065. Ô padre, eu não posso ajudar o senhor com um grande valor, mas eu acho um grande valor essa novena. Nos ajude com aquilo que você pode. Chave Pix celular, novena dos filhos e filhas de São José, 11 9 1300 9065. Padre, como aparece lá? INBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que é um instituto, não é? Justamente que não utiliza de comerciais, mas se utiliza da sua doação para evangelizar aqui no canal da Família. Vamos acolher as bênçãos de Deus e que Ele possa sempre estar muito perto de você, da sua família, que você tenha um abençoado domingo e uma semana ainda melhor, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, segunda-feira, eu te espero 1h40, também às 10h30 da manhã e às 5 da tarde aqui, ó, no canal da Família. Obrigado por nos ajudar nessa missão. Ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.